Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Ô Natália, o Ale levantou a tese e complementou no intervalo interativo há pouco quanto a essa história de reserva de time forte nas competições continentais. Pro Atlético. Pro Cruzeiro a história pode ser a mesma? Você enxergaria o Cruzeiro com possibilidade de preservar mais jogadores além dos que viajaram, do que não viajaram no caso, o Dineno e o Arthur Gomes? Cirilo, acho que tem uma dualidade no caso do Cruzeiro que a gente precisa explicar aqui. Primeiro que o jogo de domingo é muito importante. É claro que é importante para o Atlético também. Quando você chega a uma decisão, obviamente você quer o título. Mas o momento histórico, né? O Cruzeiro voltar a ser campeão mineiro, voltar a comemorar um título com o seu torcedor dentro do Mineirão, quebrando uma hegemonia do adversário. Acho que tudo isso pesa muito para o Cruzeiro, que está com a moral elevada depois de ter escalado aquela montanha, né, no segundo tempo da Arena MRV. Então, acho que tudo isso pesa para que o Cruzeiro olhe com muito carinho para o jogo do final de semana e talvez deixe a Sul-Americana, neste momento em específico, num segundo plano. Lembrando que eu acho que se o Cruzeiro volta do Equador com um empate, tá, Cirilo? Não considero que seja um resultado ruim. Dadas as circunstâncias, aquilo que eu falava que deve ser o jogo mais difícil do Cruzeiro, depois dá para recuperar, não dá para abdicar completamente, mas eu acho que no caso do Cruzeiro, o Campeonato Mineiro acaba tendo um peso maior. Mas qual que é o outro lado da moeda? Que é difícil poupar no Cruzeiro. Que diferentemente do Atlético, quando você opta pelo banco, você vê a qualidade do seu time cair. Isso ficou claro, inclusive, no jogo lá na Arena MRV, pelas escolhas que fez o Larcamón, e optou por um zagueiro que talvez seja o pior dos zagueiros que o Cruzeiro tem, e optou por um volante que talvez seja o volante menos técnico que o Cruzeiro tem, e a qualidade do time como um todo caiu. Então, quando o Cruzeiro olha para o banco de reservas, ele tem mais dificuldade em manter o mesmo nível da equipe. E aí não dá também para achar que Sul-Americana é brincadeirinha, né? Até porque o resultado de quinta, de alguma forma, pode influenciar no domingo. Se o Cruzeiro volta do Equador com um bom resultado, se enche ainda mais de expectativa e de moral para o jogo do final de semana. Então, acho que a dualidade do Larcamón é essa. Eu vou mexer demais no meu time, mas eu vou cair em qualidade? Por exemplo, eu acho que o Barreal, no lugar do Arthur Gomes, não cai em qualidade. Eu acho que você coloca o Rafael Elias no lugar do Dineno, já cai em qualidade, mas não tem muito o que fazer. Se você tira o João Marcelo e o Zé Ivaldo da zaga, é um problema. Tirou um e já foi aquele problema contra o Atlético, imagina jogar sem os dois. Se você não tem um cara como o Romero para marcar no meio-campo, para mim é um problema. Então, acho que o desafio do Cruzeiro é administrar isso. Mas, por exemplo, o Matheus Pereira é um cara que eu pouparia. Daria a oportunidade ao Vital de ser esse meia armador, tendo ali o Rafael Elias e o Barreal próximo deles. E com o Cifuentes, que ajuda muito também na construção do jogo, é um bom passador. O Matheus Pereira é um cara que eu acho que para mim não tem muita discussão. Mas a zaga, por exemplo, eu tenho dificuldade de mexer, porque eu acho que o Cruzeiro pode se expor demais. Lembrando que hoje tem Alianza Petroleira contra a União La Calera. Rimou. Jogo hoje às 11 horas, hora de Brasília, pelo grupo do Cruzeiro, o grupo B da Sul-Americana. Ale, a história que você falou pro Atlético vale pro Cruzeiro também? Vale muito. Porque o torcedor pode até ficar um pouco bravo comigo, eu acho que não, né? Porque o Cruzeiro é muito tradicional em Copas, né? O rei de Copas e tal. Mas a Libertadores e a Sul-Americana têm pesos diferentes. E tem nível de enfrentamento também, eu acho que não são semelhantes de modo geral, embora a Sula traga para essa temporada vários times importantes, né? Mas eu acho que são situações que estão distantes. Você ser campeão da Libertadores e da Sula, para mim tem uma diferença. Agora, você sabe que, falando de Libertadores, que para mim é a competição mais importante da América do Sul, a gente tem uma dúvida aqui que os times não têm, né? Qual? Você pegar o Grêmio, que nem tem um rival, e que tem 6 títulos seguidos do Campeonato Gaúcho, vai enfrentar o Juventude. O Grêmio não pensou 2 vezes, num grupo muito mais difícil do que do Atlético, não pensou 2 vezes e com reserva na altitude, enfrentar o Strongest. E o Grêmio foi reserva mesmo, tô vendo aqui, ó. Mas Marquezinho, Fábio, Gustavo Martins, Natan, Wesley Costa, reservas. Dodge, Duqueiroz, Natan. Depois saiu o Natan e entrou outro no lugar dele, depois a alteração também mudou. Everton Galdino, JP Galvão e Natan Fernandes. Foi o Grêmio do Gaúcho pra ontem. Só rapidinho, Ale, eu não sei se o fato de ser o The Strongest condicionou muito as escolhas do Renato Gaúcho. Não sei se fosse um jogo na Argentina, por exemplo, se ele teria modificado tanto assim
o Grêmio. Porque dentro desse grupo, meio que o jogo pra perder é esse do The Strongest. Porque jogar lá é difícil pra caramba, o desgaste é muito grande. É que esse grupo tem Estudiantes. Pra mim é favorito. Então, será que se o jogo fosse contra o Estudiantes, será que ele teria mexido tanto? Eu acho que não. O Strongest tem enorme possibilidade de fazer 9 pontos em casa, porque é desumano jogar lá. E aí ganha do Huachipato, que não é difícil, fora, tem 12 pontos. Então, é uma decisão que não é simples para um confronto que não é de rivalidade e num campeonato que o Grêmio ganhou as últimas 6 edições. O Grêmio não pensou, tá bom? O Flamengo, que também já ganhou o Campeonato Carioca, ganhou de 3-0 do Nova Iguaçu, não tem a rivalidade. Jogou com um time muito modificado. E pelo menos metade do time era reserva. E o Palmeiras, super campeão e tal, não sei o quê, nem pensou. O Palmeiras vai reserva, reservaço. Porque tem o Santos no final de semana, aí sim tem a rivalidade. E lá precisa vencer. E o Palmeiras tem 2 títulos seguidos também no Campeonato Paulista. Então essa é uma discussão que não existe pro resto dos times brasileiros. Não existe. Tudo bem, a Libertadores é importante, é claro que não tenho dúvida disso, mas não é nem para mim só o estadual, para mim é a rivalidade, é o clássico, que se sobrepõe muitas vezes ao título. E nesse caso específico, por todos esses fatores que a Nath falou e que a gente vem falando, principalmente. Então, competição que dá para você... Primeiro, eu acho que os times têm condição de ter aí um time alternativo que passa à frente para esses adversários. O próprio Cruzeiro, você pode ir ali, a Nath pode me corrigir. Cabral, Gasolina, Neres, Villalba e Kaique. Lucas Silva, Cifuentes e Vital é um bom meio-campo. Robert, Papagaio e Barreal. É o time, pô. É um time, claro que não tá no mesmo nível, porque não tem o Matheus Pereira, mas você tem um meio-campo aí de Lucas Silva, Cifuentes e Vital. A minha preocupação, por exemplo, é um lado direito com Gasolina e com Neres. Ninguém marca. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse lado direito. Mas ele botou o Neres pra sair jogando na final. Então ele tem que confiar no Neres. Mas o William é um cara que, se for pra jogar como lateral, ele marca melhor do que o Gasolina. Aí talvez num esquema pra ter o Gasolina tem que jogar como ala, porque aí ele não tem muita liberdade, não tem muita obrigação de marcação. Mas o meu meio-campo seria Romero, Cifuentes e Matheus Vital. Acho que é um ótimo meio-campo e você mantém a experiência do Romero ali no meio. O Abel não levou hoje, o Everton, Mike, Marcos Rocha, Murilo, Zé Rafael, Hendrick e Rafael Veiga. Sequer viajaram. Não vai levar esses caras todos aí. O Cruzeiro e o Atlético levaram os caras, né? Então, assim, é uma questão também. Vai levar só pra viajar, só pra passear? O Cruzeiro não levou o Dineno e o Arthur Gomes e o resto foi. O Atlético não tem 2 lesionados, né? Então essa é uma discussão que os outros da Libertadores não pensam, né? Porque o próprio Palmeiras no ano passado perdeu pro Água Santa o primeiro jogo, 2-1. Aí foi jogar contra o Bolívar fora a estreia da Libertadores, perdeu de 3-1 com um time reserva. Voltou, ganhou do Água Santa, foi campeão paulista e ainda ficou em primeiro no grupo. Então, é uma situação que eu acho que você não consegue... Eu acho que você consegue ganhar desses adversários com um time alternativo ou reserva. Você não consegue ganhar o clássico com um time cansado. Tendo que preservar alguém, né? Se for o caso, né? Da intensidade que o jogo sugere, o Cirilo. O jogo vai ser 3,5, hein? Lembrando, hein? É um outro fator mais também. Mais quente. Mais quente, é um jogo 3,5, é uma logística complicada, a equipe jogando fora de casa. Na sexta-feira não dá pra treinar, no sábado tem que ser leve. Escolhas vão ter que fazer os treinadores. E o desgaste é altíssimo, né? No caso do Atlético, por exemplo, que vinha de uma rotação muito diferente com o Filipão, né? Não era um time que pressionava com a linha alta, não era um time que ficava mordendo ali o tempo todo para recuperar a bola ainda no campo ofensivo. Era um time que tinha menos movimentação, então o desgaste era bem menor do que é agora jogando com o Milito. Tanto que no segundo tempo do Clássico, o Atlético pregou. Estava bem evidente também que, para além das mudanças, das peças que entraram e não funcionaram, havia um cansaço e uma preocupação física. Acho que isso também pode ser algo determinante para o Milito, porque no domingo ele precisa do Atlético na rotação mais alta possível, lembrando que o Atlético tem que vencer o jogo, né? Então não dá também para ficar administrando nada, diferente do Cruzeiro, que ainda tem ali a vantagem do empate.